nós estávamos falando sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Foi uma lição muito gostosa, onde nós pudemos ver dois discípulos andando num caminho e recebendo a visita de Jesus ali. E nós achamos interessante ali, estudando na sala, na classe de escola bíblica dominical, achamos interessante que aqueles dois, quando Jesus se afasta, ele fala, olha, quando a gente andava com ele, o nosso coração não ardia, né? Nosso coração ardia, era coisa diferente. E aí, aí Jesus pega e fala a palavra para ele. Irmãos, nós temos somente a palavra de Deus para falar. Então, quando você vem à casa do Senhor, você vem para ouvir a palavra do Senhor. E eu quero trazer o texto hoje, abra aí João, capítulo 21, de 1 a 16. Uma das mais belas histórias da Bíblia. Um dos mais belos relatos bíblicos sobre os milagres e os feitos de Jesus. João 21, de 1 a 16. Vou ler a história, a bela história que está registrada na Bíblia. Diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, não pegaram nada naquela noite. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Ou seja, igual aos dois discípulos do caminho de Emaús, mesma coisa. Depois da ressurreição, ele encontra com os discípulos e eles não reconhecem. Cinco. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu. Não é que ele estava totalmente nu, é porque ele estava com a roupa íntima. Ele estava no meio do mar e estava com a roupa íntima. Aí ele cingiu, ou seja, botou a roupa por cima. Tá bom? Porque aquela roupa não era digno de encontrar com o mestre, né? A outra coisa, e lançou-se ao mar. Pedro é todo exagerado, né, gente? Diz o texto aí que ele pegou e se lançou ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados dá 90 metros, tá bom? Levando a rede cheia de peixes. Se eu não me engano, no outro relato desse texto, se eu não me engano, é 154 peixes ou 145, eu estou em dúvida. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas
e um peixe posto em cima e pão também. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que vocês que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Está aqui. Cheia de 153. Errei por um. 153 peixes. E diz que são grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, este texto, como eu falei, é um dos mais belos textos. Mostra Jesus logo após a crucificação. Mostra Jesus ali, Jesus andando no meio dos discípulos logo após a sua crucificação. E nos traz algumas lições esse texto. Esse capítulo 21. Ele nos traz algumas reflexões profundas. Reflexão de obediência, reflexão de missão, reflexão do sobrenatural. Mas a primeira coisa que eu quero trazer nessa noite é que Jesus se manifesta mesmo quando as nossas redes estão vazias. Olha do 1 ao 26, me acompanha aí. Jesus se manifesta mesmo quando as nossas redes estão vazias. Os discípulos passaram a noite inteira tentando pescar. Resultado? Nada, não pegaram nada. O texto diz, lá no versículo 3, e naquela noite nada apanharam. E é exatamente nesta hora que Jesus aparece. Mas eles não o reconheceram. É interessante que Jesus sempre está conosco. Mas na hora do maior aperto da nossa vida, quando você clama, eu gosto muito daquela música, clama, né? Quando você clama, Jesus responde. Ali tinha uma situação inusitada. Os discípulos estavam voltando à velha profissão, deixando todas aquelas coisas que eles ouviram de Jesus, fazendo como se tivessem esquecido de todas as promessas que Jesus tinha feito lá atrás. Que ele ia ressuscitar no terceiro dia, ia voltar, ia ser assunto ao céu. Mas eles esqueceram. E é interessante que o ser humano, ele esquece muito fácil de Jesus. Muito fácil. As pessoas, elas se aborrecem com a igreja, ou se aborrecem com os irmãos e viram as costas para Jesus rapidinho. Rapidinho. E tem a tendência de voltar a fazer o que fazia antigamente, na maior cara dura, na coisa mais natural do mundo. Os discípulos estavam voltando a fazer a mesma coisa, voltando a pescar. E lembra como é que foram chamados dele? Olha, larga a rede. Eles largaram imediatamente. O texto vai falar, quando Jesus chama aqueles discípulos, eles largam a rede imediatamente. E agora eles esquecem disso tudo e voltam. Só que eles não pegam nada, diz o texto, diz o versículo 3, eles não pegaram nada. E aí acontece algo inusitado. Jesus aparece a ele e pergunta: o que vocês pegaram?
Nada. Nós não pegamos nada. E Jesus fala: o que vocês têm aí para comer? Também nada. Nós não temos nada, nós não pegamos nada. Irmão, não tem jeito de você ter as coisas, não tem jeito de você ser abençoado sem Jesus. Não tem jeito. Onde Jesus chega, mesmo que a rede esteja vazia, ou seja, mesmo que você esteja passando por uma grande tribulação, Ele está ali, vai te abençoar. E a rede estava vazia, eles não pegaram nada. E Jesus dá a solução. É interessante, quando você está passando por uma tribulação, Jesus não fica assim, à margem, falando: olha, eu sei que você está passando por uma tribulação, olha, vai, fica assim, ou faz isso. Não, Jesus fala assim: olha, eu tenho a solução para este problema. Lance a rede do lado direito do barco agora. Vira para os discípulos e falou: agora vá lá, lança. Eles não tinham o que perder, gente, as redes estavam vazias. À noite, já estava rodando a madrugada, e não pegaram nada. Quando você é servo de Deus, mesmo você estando longe, o Espírito Santo fala dentro de você e você obedece a Deus. Eu lembro do meu pai estava desviado. E eu fui uma vez buscar meu pai no bar. Eu era recém-casado. E eu fui na casa da minha mãe e falei: cadê pai? Não, teu pai está no bar. Eu falei: eu vou lá buscar ele. E era mais ou menos a hora da gente ir para a igreja. E eu todo arrumadinho para ir para a igreja e fui lá no bar buscar meu pai. Quando eu cheguei de longe, aí eu vi meu pai estava bebendo com outro sujeito lá. E depois meu pai me contou o seguinte, disse que esse sujeito olhou para... Meu pai falou: lá vem meu filho. Ele é crente, ele vem me buscar. Já sabia. Aí eu que estava com ele falou assim: aqueles crentinhos, né, rapaz? Mas é chato, né? Eles são chatos, né? Aí ele falou: não, eles não são chatos. Nós estamos errados. Ele está certo. Ou seja, mesmo desviado, o Espírito de Deus vai lá e falou com ele, convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. E mostrou para ele, falou, ele teve coragem de falar para o colega dele, porque ele podia falar: é mesmo, esse meu filho é uma chatice, esses crentes. Não, ele falou simplesmente: eles estão certos, eu que estou errado. Então, queridos, mesmo no mar, sem pegar nada, Jesus dá a solução e fala para ele lá no versículo 6, olha: lançai a rede à direita do barco. O interessante é que eles não discutiram, não perguntaram, não ficaram assustados, eles simplesmente pegaram a rede e do outro lado, jogaram a rede do outro lado. Irmão, quando Deus mandar você jogar a rede do outro lado, ou quando Jesus mandar você fazer as coisas, você tiver certeza, passar pela peneira bíblica e falar assim: isso é bíblico, então eu vou, faça. Se Jesus mandou, faça. Se Jesus mandou, faça. Se Jesus mandou você lançar a rede, faça isso. Parece até uma coisa doida, mas se Jesus mandou você jogar do outro lado, faça. Sabe qual é o problema? Que muitas pessoas não alcançam a bênção desejada, é porque são desobedientes. Jesus está falando: olha, mude de rota. Ou seja, esse caminho está errado, mude para cá. E você está falando: não, eu vou para cá. Quando você faz a sua vontade, vai dar errado. Faça a vontade daquele que está no céu, aquele que ressuscitou, aquele que morreu, ressuscitou. Obedeça. Obedeça a Jesus. Faça igual os discípulos.
Obedeceram, diz simplesmente, eles obedeceram e o impossível aconteceu, gente. Gente, qual a diferença? Quem é pescador aqui, eu não sou dos bons não, vou avisar logo, mas eu já fui pescar. Você joga a isca aqui, nada, joga para cá, aí você pega a vara e já faz assim, e fala, quer saber agora, eu vou me embora que eu não pego nada. Mas queridos, aquela pescaria era uma pescaria que parecia ser impossível, porque não tinha peixe a noite toda. Os peixes resolveram tirar férias, igual hoje, feriado, resolveram sair fora. Mas Jesus falou, hoje não é feriado não, volta cá, todos os peixes, todos 153 peixes, venha para cá, joga lá. Quando Jesus quer, Ele ordena os peixes, passa para cá peixe, porque meus servos vão pescar aí. Onde ele ordenar, os peixes vão. Porque Ele é o dono do mundo. É Ele que ordena, Ele que dá ordem ao sistema todo. É Jesus. É o mesmo Deus que mandou os animais entrarem na arca de Noé. Talvez você achou até esquisito quando eu falei, olha, Jesus mandou os 150 peixes passar para o lado de cá. Pois é, os animais entraram 2 em 2 na arca de Noé. Foi Deus que mandou, é o mesmo Deus que estava ali, que mandou os peixes ficarem do lado direito. É o mesminho, é o mesmo Deus. Porque a Bíblia diz que é o mesmo Jesus de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo, não mudou e Ele não muda. Algumas lições nós precisamos tirar nessa noite, dessa primeira passagem. A primeira coisa é que Jesus aparece na hora do fracasso, não apenas na hora do sucesso. Tem muita gente que quando está passando por um sucesso absoluto, esquece de Jesus, simplesmente esquece. Pois Jesus, Ele aparece na hora do fracasso também. Na hora que você estiver se sentindo derrotado, Jesus está com você. A outra coisa é que a obediência à palavra muda a realidade. A obediência à palavra muda a realidade. Mudou a vida de muitas pessoas aqui e aquelas que estão nos assistindo. A palavra de Deus mudou a realidade dessas pessoas. Mudou. Eu contei hoje pela manhã de uma pessoa que eu preguei lá no serviço, há 16, 17 anos atrás. E eu recebi a resposta dela dizendo o seguinte, que ao receber a palavra que eu ministrei há 17 anos, lá atrás, ela se converteu, o marido se converteu, os filhos se converteram e agora os netos se converteram. Terceira geração aí. Porque a palavra muda toda uma geração. A palavra de Deus muda toda uma geração. Você quer que a sua geração progrida, que cresça, obedeça a palavra. Obedeça a palavra de Deus, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e dos seus netos. A obediência à palavra muda a realidade. Eles tentaram a noite toda, mas foi a voz de Jesus que produziu o milagre. Joga a rede do lado direito. A presença de Jesus muda resultados. Irmão, eu não consigo entender aniversário de 15 anos sem Jesus. Em nosso meio, no meio evangélico, eu não consigo entender. Eu não consigo entender casamento sem Jesus. Eu não consigo, os crentes estão fazendo. Faz valsa, faz isso, faz aquilo, e esquece do dono da vida. Eu não entendo, eu não consigo entender festas
de aniversário, sem pregação, sem Jesus. Eu não entendo, eu não consigo entender. As pessoas compram as casas, adquirem bens e não consagram a Jesus. Eu não consigo entender isso. Porque o céu e a terra, tudo pertence a Jesus. Então toda a honra, toda a glória, todo agradecimento tem que ser dado a Ele. Tem que ser dado a Ele. Se eu consegui um emprego, se eu me aposentei, glórias a Deus que me deu ar, que me deu saúde para que eu vivesse e me aposentasse. A honra e a glória é dele, a alegria é minha, mas a glória é dele. É dele. Eu não consigo entender quando as pessoas excluem Jesus das suas festas, mas chama ele na hora que está necessitado. Então, isso nos ensina que tanto nas tribulações, tanto na necessidade, como na alegria, devemos clamar o nome de Jesus. Em João 15, versículo 5, abra aí. Diz assim, olha que coisa magnífica. O que é que Jesus fala? Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podeis fazer. E no Salmo 23, que eu não vou pedir para vocês abrir, que aí também, né? Versículo 1, vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Jesus se manifesta, mesmo quando as nossas redes estão vazias. A outra coisa, Jesus prepara o ambiente para a nossa restauração, sabia disso? Por que eu falo em restauração aqui? Por que eu estou falando, por que eu estou citando isso? Que Jesus prepara o ambiente para a restauração. Quem precisava ser restaurado? Olha o texto que nós estamos aí. O texto vai nos falar, o texto de João 21, vai nos falar que os discípulos tinham voltado a pescar, tinham esquecido tudo aquilo. Jesus disse que, olha, me espere que eu vou voltar e a coisa vai andar. O que eles fizeram? Esqueceram, pegaram um barco e voltaram à antiga profissão, pois Jesus queria restaurar os discípulos dele. Como é que Jesus usou? O que é que Jesus fez? Ele usou um milagre para restaurar esses discípulos. É tanto que lá em João 21, esse texto aí, no versículo 7, diz que quando João percebe a pesca maravilhosa, ele declara, é o Senhor. Ele reconhece, é o Senhor. Então Pedro, o texto diz que ele ficou tão emocionado, que ele pula na água e vai até Jesus. E outra coisa, quando ele chega, é interessante, eu sabia que eu era filho de Jesus, eu sabia que eu tinha alguma coisa com Jesus, porque Jesus gostava de peixe assado, e eu sou fã de peixe assado. Gente, quando eu vi esse texto, eu lembrei, eu vou comprar essa semana um tambaqui para assar, porque isso é bom demais. Quando olha aqui no texto, diz assim, que ele estava ali, lá no versículo 9, diz aí, olha, viram ali as brasas e um peixe posto em cima e pão ainda. Olha que bacana, olha que joia. Jesus ali prepara um alimento, prepara um jantar de peixe assado para os discípulos e faz um convite. Eu achei legal que Jesus, além de fazer o peixe assado, lá no versículo 12 ele fala assim, ó, vinde e jantai. Gente, é muito interessante, porque às vezes quando nós estamos dentro das nossas igrejas, ou em algum outro lugar, nós queremos ser servidos, já notaram? E nós pagamos às vezes até para ser servido, porque nós vamos no restaurante, porque nós queremos ser servidos e nós pagamos para isso. Mas Jesus nos dá uma lição interessante.
ele se faz ali, ele se coloca na presença dos discípulos como um servo, e faz a comida, e fala: vinde e jantai. Os discípulos estavam ainda em silêncio, mas eles sabiam que estava já diante de Jesus, o Cristo ressuscitado. Então, olha que essas lições nos traz esse texto, esses versículos levam a entender, eles nos levam a compreender que Jesus cuida de nós antes de nos confrontar. A restauração vem depois do cuidado. Tem gente que quer, e eu estava olhando, e eu adotei também no meu ministério, de primeiro restaura as pessoas, depois disciplina. Vai lá, cuida primeiro, depois disciplina. Mas as pessoas querem logo disciplinar, querem excluir, querem não sei o quê, e não se importa com a vida da pessoa, do crente em Jesus Cristo que está caído às vezes. Mas Jesus olha para aqueles discípulos caídos, ou seja, que abandonaram ele, que saíram para voltar para pescar, e fala: não, para aí, eu vou fazer diferente. Primeira coisa, eu vou dar peixe para eles, uma grande pescaria. Depois vou servir o jantar, depois que eu vou ensiná-los, depois que eu vou falar onde estava o erro. Então, a restauração de Deus, a restauração de Jesus, vem depois do cuidado. Outra coisa interessante é que Jesus nos chama a participar da obra. Ou seja, ele já tinha o peixe, mas diz: trazei dos peixes que agora apanhaste. Olha no versículo 10 aí. Jesus... Vocês já pararam para pensar no texto? Onde é que Jesus conseguiu esse peixe que está aí, que ele assou? Me diga aí, né? Onde que ele conseguiu? Ele é o dono de tudo. Ele faz o que nenhum ser humano faz, e se chama milagre. Ele simplesmente estava com peixe. E ele não precisou de barco, de rede, nem de pé, simplesmente estava ali assando aquele peixe. Mas ele faz algo interessante. Ele poderia ter pego um monte de peixe e falar: não preciso dos peixes que vocês pescaram. Não, ele fala assim: ó, traz aí agora os peixes que vocês pescaram. Nós temos que agir. Nós aprendemos lá na nossa escola dominical a agir. Deus espera a sua ação também. Tem muita gente que quer cruzar os braços: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, e cruza os braços. Irmãos, vá pescar, ouça a voz do Senhor. Se é do outro lado, pratique, que Jesus ia falar assim: olha, eu vou te dar isso aqui, mas o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? E nesse texto, Jesus fala para ele no versículo 10: trazei dos peixes que agora apanhaste. Jesus queria renovar o propósito daqueles discípulos, da missão que eles tinham. Jesus queria restaurar aqueles discípulos, queria renovar a missão que ele tinha dado àqueles discípulos. Então, antes de tratar Pedro, ele se senta à mesa. Antes de ordenar, ele alimenta. Que coisa bela, que cuidado que ele tinha com os discípulos. Ele poderia muito bem falar assim: olha, quer dizer, seus engraçadinhos, ou gritar lá da praia, né? Olha, engraçadinho, quer dizer que vocês eram para estar e não está, era para estar pregando a palavra, vocês já estão aí, mas você não tem jeito não, né? Você, quer saber uma coisa? Eu vou arrumar outros discípulos. Não, Jesus foi atrás dos seus discípulos e tratou com amor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido.
Foi isso que ele veio para isso. Ele não veio para massacrar as pessoas, ele veio para restaurar. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. E por último, queridos, ainda nesse texto, lá no versículo 15 e 16, Jesus restaura o coração para restaurar a missão. Ele mexe lá dentro para restaurar a missão. E ele chama aquele que é afobadinho, o Pedro. Ele chama Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, eu sei que eu te... Tu sabes que eu te amo. Versículo 15. E depois eu vou ler o versículo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, 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 filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele fala: tu sabes que eu te amo. E ele pergunta, é interessante, ele pergunta 3 vezes. Pedro, e aí, Pedro, tu me ama? Amo. Tu ama mesmo? Amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe por quê? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. 3 vezes. A restauração veio da mesma forma. Jesus, então, queridos, trata a raiz da dor de Pedro. Pedro tinha negado 3 vezes, agora Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Ele não humilha, mas cura Pedro, é interessante. Ele não humilhou Pedro. Irmãos, nós não estamos numa igreja para humilhar pessoas. Nós estamos para restaurar pessoas, para amar pessoas. E Jesus amava Pedro. E Pedro amava Jesus. Então Jesus queria restaurá-lo. Ele não humilhou, ele simplesmente queria curar Pedro. Então a missão nasce do amor e não da culpa. A missão, queridos, nasce do amor. Por que nós estamos vendo hoje muitos missionários indo para o campo? Pessoas que trabalham com missões com o coração cheio de alegria, porque ama a Jesus. Não é porque acha bonitinho, não é porque não tem tempo sobrando. Não, é porque ama missões e faz para Jesus. Então a missão nasce do amor e não da culpa. O ministério pastoral e missionário de Pedro seria restaurado na base e na hora certa. Jesus queria saber se ele amava, e ele fala que amava Jesus acima de tudo. Então Jesus não desiste de quem cai. Jesus não desiste de quem desvia. Jesus não desiste. Eu desisto, você desiste, qualquer um de nós desistimos. Mas Jesus não desiste do desviado. Não desiste. E às vezes a gente escuta assim, fala assim, a pessoa abandona a fé, volta para o mundão, volta para pescar. E a gente fala, quer saber uma coisa? Não tem mais jeito esse daí. Pastor, não tem mais jeito. Irmãos, tem algumas coisas que tem que deixar o tratamento de Deus. Deixa a pessoa ir. Porque lá ela vai também encontrar com Jesus. Se ela for salva em Jesus Cristo, ela vai encontrar com Jesus. Jesus vai amar e vai consertá-la. É incrível. Tem pessoas que já passaram desviado 10 anos. Quando dá um belo dia, Jesus vai lá e pega pelo cajado e traz de volta. Fala, volta, você não é do mundo, você é meu. Jesus não desiste de quem caiu. Ele não substituiu Pedro, ele restaurou a Pedro. Nós não somos peças para serem substituídas. Nós somos peças para serem restauradas. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados,
Está lá em 1 de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E talvez você esteja desviado, ou talvez você não queira saber de Jesus, mas nessa noite eu te digo assim: se você estiver pensando que seus pecados não têm perdão, pois eu te digo, biblicamente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está lá em Romanos 5, versículo 20. Deus não quer que nenhum se perca. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Concluindo, queridos, em João 21, de 1 a 16, nos mostra um Jesus que aparece quando as redes estão vazias. Ele se manifesta no fracasso e ordena um novo recomeço. Jesus é aquele que prepara uma mesa de restauração. E antes de tratar, Ele cuida. Antes de enviar, Ele sustenta. Esse Jesus restaura o amor para renovar a missão. Pedro não foi reprovado, ele foi curado e enviado novamente. Jesus não desistiu dele. E hoje Jesus continua chamando: lança a rede outra vez, vem e janta comigo. Você me ama? Então siga-me. É assim que Jesus tem falado aos nossos corações nesta noite. Que Deus aplique em nossos corações, queridos irmãos. Que Deus restaure os nossos corações. Que Deus restaure a nossa igreja. Que Deus restaure a sua família. Porque Jesus não desistiu de você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. A equipe do louvor vai cantar. Estarei orando. E que essa semana, queridos irmãos e amigos, seja uma semana abençoada. Quando você começar a semana e começa hoje, abençoa a semana que você está. Abençoa. Fala, vai ser uma semana abençoada. Vai ser uma semana realmente onde Deus vai agir na minha vida, na minha família. Onde meu comércio vai prosperar. Abençoa. Antes de abrir as portas, Senhor, abençoa, Senhor, esse comércio. Abençoa o meu emprego, abençoa o meu patrão, abençoa, Senhor, a mulher ou o homem que limpa a minha casa, que lava o meu carro, Senhor, abençoa. Abençoa as pessoas, usa a sua voz, a sua língua, para abençoar e não para amaldiçoar as pessoas. Querido Pai, muito obrigado por essa palavra de Deus aos nossos corações. Continua restaurando a nossa vida. Tira todo o pecado da nossa vida. Tira toda a frieza espiritual da nossa vida. Todo embaraço, tira das nossas vidas. E nos coloca, Senhor, onde tem muitos peixes. Onde a Tua bênção é abundante. Nos coloca no centro da Sua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esse começo de semana. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Restaura a saúde do meu irmão Humberto, da mãe da Aline. Visita, Senhor, os membros dessa igreja que estão enfermos. Senhor, restaura para a Tua glória. Restaura as nossas vidas. Aviva a chama, Senhor, de Ti dentro dos nossos corações, que ao chegar nessa casa nós possamos louvar o Teu nome, estar aqui dentro, glorificando o Teu nome. Rasga os nossos corações e não as nossas vestes. Tira toda hipocrisia religiosa do nosso meio. Senhor, envia as pessoas que querem ser salvas para dentro dessa igreja.
Restaura essa igreja, Senhor, para a tua glória. Tira toda empáfia, todo orgulho de mim e da nossa igreja, Pai. E nos dá um espírito humilde, para que possamos prosseguir essa semana e glorificar o teu nome. Toda a honra, toda a glória nós damos a ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E toda a igreja diz amém. Deus abençoe vocês. Iremos cantar e sairemos aqui abençoados.